Videoaula DMH demonstrativo de resultado. No módulo financeiro, no menu relatórios, você tem um relatório chamado demonstrativo de resultado do exercício, DRE. Esse relatório, ele compõe o resultado pegando as suas receitas, reduzindo os seus custos e as suas despesas. Ele é um relatório que anda paralelo com o balanço patrimonial, porque quando o seu patrimônio variar, vamos supor que você tem um patrimônio de R$ 1 milhão somando tudo, e esse patrimônio aumentar de 1 milhão para 1 milhão e 50 mil. Então, o DRE vai sinalizar para você esses 50 mil e dizer para você aonde foi que houve essa variação. Bem, para você poder estruturar esse DRE, é importante você vir aqui ó, em cadastros, setores. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo um processo bem simples, então eu procurei não ter muitos setores, estou começando tudo do zero para você entender direitinho. Bem, eu coloquei aqui o almoxarifado no grupo de resultado nenhum. Eu não vou entender o almoxarifado como um grupo de resultado, mas coloquei aqui frigobar como grupo de resultado no DRE de alimentos e bebidas. E coloquei aqui a recepção como hospedagem e a telefonia como hospedagem. É importante você entender isso porque na estruturação do resultado é preciso que você tenha definido os setores por resultado. Quando eu volto aqui agora no DRE, eu posso incluir aqui no DRE uma coluna de resultado. Estou trabalhando com a competência de 10 de 2014. Então eu vou vir aqui e vou incluir uma coluna com a competência de 10 de 2014. Se eu marcar aqui um setor, eu vou pegar aqui o setor frigobar. Ele vai incluir uma coluna agora com a competência 10 de 2014 do setor frigobar. Eu vou incluir aí. Vou incluir também da recepção e vou incluir até aqui de telefonia. Bem, incluído aí. Aqui eu posso incluir grupos de resultado, quando ele vai somar o resultado de mais de um setor, agrupado daquela forma que nós vimos lá no cadastro de setores. Eu vou pegar um grupo hospedagem e um grupo alimentos e bebidas. Pronto. Quando eu processo aqui, eu vou pedir aqui também para ele mostrar os grupos de produtos. Quando eu processo esse relatório, o que ele vai fazer? Para cada uma dessas colunas que eu adicionei aqui, ele vai gerar uma coluna nova aqui. Ó. Então aqui ele está te mostrando ó, a coluna geral, ou seja, toda a competência. Aqui já é do frigobar, aqui da recepção, da telefonia, do grupo hospedagem e do grupo alimentos e bebidas. Então a gente vai fazer um exercício aqui, algumas alterações no movimento do patrimônio, para que você veja como isso vai refletir nessas diversas colunas. Eu acho que a primeira questão que é importante você entender está relacionado com a receita. Então vamos lá, vamos aqui pegar, por exemplo, vamos aqui no mapa de contas, pegar aqui uma conta. Eu já tinha criado aqui uma conta, mas eu criei ela sem nenhum lançamento. Quando eu vier nessa conta e fizer o lançamento, por exemplo, de uma diária, vamos lançar aqui uma diária nessa conta. Vou colocar números redondos para a gente poder entender melhor. Vou colocar aqui R$100. Quando eu lançar R$100 na conta de um cliente, eu comecei a mexer com vários relatórios. Vamos ver como é que se comportou o DRE. Ó. Se eu puxar aqui, olha o que ele fez. No geral, ele aumentou R$100 na receita. Na recepção também, porque faz parte da recepção e no grupo de hospedagem também. Se eu vier aqui pegar mais detalhes, ó, ele fez um acréscimo de receita de produtos e serviços, que foi aqui, no caso, no PDV diária, e está relacionado a serviços de hospedagem. Esses serviços de hospedagem aqui, de onde que veio esse serviço de hospedagem? Veio daqui. Ó. Quando eu tenho um produto, né, um produto diária,
ele está relacionado ao grupo de produtos serviço de hospedagem. Então, olha aqui, ó, grupo serviços de hospedagem. Então, ele vai organizar lá todos os nossos produtos por grupo. Uma outra questão também que eu queria te mostrar é que, ao mesmo tempo em que você está trabalhando toda a parte da receita, também você vai trabalhar também a questão dos custos. Aqui, ó, os custos são aquilo que a gente vai estar abatendo como custo direto lá do seu estoque. Então, por exemplo, ó, eu vim aqui no estoque e eu fiz aqui uma compra que eu ainda não confirmei, eu deixei ela aqui em aberto. Eu cadastrei um insumo chamado refrigerante lata e coloquei aqui que eu vou comprar 24 e coloquei aqui, ó, a R$ 1. Também coloquei um valor redondo só para a gente poder entender como vai ser. E até fiz aqui uma duplicata, eu criei uma duplicata desses R$ 24 para que no momento que a gente fizer essa compra, ele gere também uma duplicata. Bem, deixa eu só te mostrar aqui, antes eu vou clicar aqui em concluir, para ele poder fazer essa movimentação do estoque. Ele vai lançar 24 refrigerantes em lata no setor frigobar, tá? Mas antes, deixa eu te mostrar aqui, só a nível de curiosidade, ó, eu vou te mostrar aqui o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, olha o que ele está mostrando agora. Opa, desculpa, eu entrei no balanço financeiro. Balanço patrimonial. Ele está me mostrando agora que eu tenho aqui, ó, o meu saldo inicial de todas as minhas contas estava zerado, tudo zerado, e que eu tive aqui agora um lançamento, uma entrada de saldo de contas em aberto de R$ 100. Mas eu quero te mostrar aqui, ó, como é que está o meu estoque. Ó. O meu estoque de uso e consumo e de revenda está zerado. E também o meu contas a pagar também está zerado. Vamos voltar lá agora na compra, para a gente efetuar a compra. Vamos concluir aqui a compra. Bem, essa compra agora foi uma compra que já está no estoque. Vamos pegar aqui o saldo do estoque. Eu tenho aqui agora 24 latas de refrigerante com custo de R$ 1, totalizando R$ 24 no frigobar. Se eu puxar agora o meu balanço patrimonial, olha o que aconteceu. Eu tive um acréscimo de R$ 24 no estoque, mas, por outro lado, tive também, no meu contas a pagar, um acréscimo de R$ 24. Como aqui em cima é algo de ativo, ou seja, a crédito, e aqui embaixo é algo de passivo, o que acontece? Um anula o outro. Eu tô dando essa volta toda para te mostrar o quê? Que aqui no demonstrativo de resultado, ó, essa compra não vai interferir em nada. Essa compra ela não gerou aqui nenhum tipo de custo. Aqui o custo continua zerado. Por quê? Porque o DRE ele vai apenas espelhar aquilo em que o seu patrimônio vai variar. Se eu compro R$ 24 de insumos e devo R$ 24, isso não mudou a minha condição patrimonial. Bem, mas quando é que vai variar, quando é que vai gerar o custo aqui? Quando você fizer uma requisição de uso e consumo, ou quando você fizer uma venda de um produto de revenda. Vamos fazer? Vamos pegar aqui aquela mesma conta que a gente estava analisando antes. Eu vou lançar nessa conta aqui, ó, no PDV Frigobar, eu vou lançar um refrigerante a R$ 3. Eu vou confirmar. O produto lançado com sucesso. Qual a minha expectativa? De que aqui no meu estoque, ó, eu tinha 24, agora eu tenho lá o 23. Se eu pedir aqui um detalhamento, ele vai me mostrar, ó, você tinha 24, você fez uma baixa de venda de R$ 1 e você só tem agora 23. Quando eu volto no meu DRE e eu processo ele agora, olha o que aconteceu. Eu tenho uma venda, uma receita de 103, porque eu tenho aquela diária de R$ 100 que eu lancei e tenho R$ 3 de frigobar. Aqui, ó, mais uma vez, eu posso também visualizar os grupos.
a, a receita diária está no grupo de serviço de hospedagem e frigobar está em bebidas. Mas olha que agora que começou a mostrar o custo. Ó. Ele trouxe para cá o custo direto, que é aquele custo que ele consegue baixar lá do estoque. Lá no estoque, ó, o insumo que eu cadastrei está no grupo de bebidas não alcoólicas. Vamos ver como é que está isso lá? Ó, se eu vier aqui no meu estoque, cadastro, insumos. Eu tenho aqui ó, refrigerante lata e eu estou aqui ele no grupo ó, de bebidas não alcoólicas. Então, igual eu tenho um grupo de produtos que eu organizo para poder acompanhar melhor o resultado, eu também tenho um grupo de insumos. Ou seja, eu passo aqui a entender, dentre dos meus custos, quais são os custos diretos, e a gente depois vai ver também a questão de custos indiretos. Bem, para a gente poder continuar caminhando, vamos fechar essa conta, que eu quero mostrar para você um pouquinho aqui sobre deduções de vendas e serviços. Para a gente poder criar aqui deduções, tem algumas maneiras. Vamos criar de duas formas. Uma primeira é fazendo um estorno. Então, vamos aqui provocar aqui um lançamento. Eu vou fazer aqui um lançamento novamente aqui nesse setor aqui no frigobar. Eu vou fazer um de refrigerante. Vou lançar 2 refrigerantes para ficar diferente. Então, eu vou confirmar, ok, está confirmado. Agora eu preciso, vamos ver como ficou? Vamos processar aqui. Então a expectativa era essa mesmo, ó, que ele agora tem de receita de frigobar R$ 9,00. Mas vamos supor que esse lançamento foi errado. Eu vou estornar ele. Eu vou dizer aqui o motivo, vou estornar esse lançamento e vou confirmar. Bem, na conta do cliente ó, saiu os 2 refrigerantes. Vamos ver como se comportou o estoque? Aqui é só nível de curiosidade, porque, na verdade, ó, ele continuou os 23. A gente acabou não processando antes, mas você vai ver aqui, ó, que eu tinha 24, vendi 1, vendi mais 2, ficou 21, e agora teve um estorno de baixa de venda, ó, voltou para os 23. Bem, como é que ficou o DRE? Vamos ver lá no DRE. Se eu puxar aqui o DRE, ó, ele continua me dando ó, os 109 de receita. Ele continua somando os 100 com os R$ 9,00, mas ele passa a me mostrar aqui uma dedução, houve um estorno de R$ 6,00 no frigobar e ele me dá até o grupo. Então, assim, a minha receita líquida, ela é 103, porque na prática eu só tenho lançado na conta do cliente a diária e só uma lata de refrigerante. Mas aqui mas ele analisa que eu lancei 3, por isso que dá R$ 9,00, menos 2, ficou R$ 3,00, então dá 103. E aquela uma que eu vendi, ela me custou R$ 1,00, então o meu lucro bruto, por enquanto, é R$ 102,00. Uma outra forma também da gente ter dedução sobre as vendas é quando você trabalha com desconto ou cortesia, alguma coisa assim. Vamos fechar essa conta? Eu vou vir aqui nessa conta e eu vou fazer um recebimento nela e eu vou fazer um recebimento assim, eu vou fazer de R$ 113, tá? E o cliente não tinha os 30 centavos. Tá? Eu poderia tirar isso aqui da taxa de serviço, mas eu vou optar aqui por fazer algo um pouquinho diferente. Vou colocar aqui desconto. Desconto de 30 centavos. Pronto, então o saldo da conta foi zerado, né? E vamos ver como é que processou isso aqui, porque aqui a gente também depende do caixa, tá? Bem, olha só. Eu tenho aqui então, olha só, descontos e abatimentos nas vendas, ó, 30 centavos. Então eu passei a ter aqui algumas informações que já começam a refletir aquele recebimento. Bem, então ó, aqui está os 30 centavos do desconto. Como o desconto é algo
proporcional, tá? E tinha naquela conta itens do frigobar e itens da recepção, então ele fez aqui ele apropriou para cada setor proporcionalmente, para que desse o resultado independente. E a gente pode até acompanhar isso aqui agora também. Ó. Vamos esquecer um pouquinho o geral e vamos analisar só o frigobar. Como é que está o meu frigobar? Se meu frigobar está valendo a pena, vamos ver. Ó. Eu vendi R$ 9 com ele, mas tive aqui 6 de estorno e 1 centavo de desconto. Tenho uma receita líquida de R$ 2,99. Mas me custou R$ 1 a latinha, então o meu lucro bruto é R$ 1,99. Ou seja, o meu frigobar, por enquanto, está dando esse resultado aí. Seria normal se a gente entendesse que a latinha custa R$ 3, desculpa, que a latinha é vendida por R$ 3, mas ela me custou R$ 1. Então aqui o normal seria R$ 2. A diferença é justamente 1 centavo do desconto. Bem, vamos agora então caminhar um pouquinho mais para o entendimento de algumas movimentações outras. Aqui eu tenho uma conta que ela hoje, se eu vier aqui no meu balanço patrimonial, ela está aqui no meu saldo de contas em aberto. Eu tenho aqui saldo das contas R$ 109. Que eu vou transformar esse saldo das minhas contas, ele vai virar agora no meu financeiro algum movimento. Então veja que o meu caixa aqui, ó, o meu caixa está zerado. Quando eu fizer o recebimento desses valores do caixa, eu vou deixar de ter esse saldo dessas contas em aberto, mas eu vou passar a ter um crédito aqui. Então, ele vai só mudar de lugar. Então, por isso, mais uma vez, aquela ideia de que não vai interferir no meu resultado. Deixa eu tentar explicar melhor. Eu tenho, nesse caso aqui, ó, eu tenho R$ 113 aqui que eu tenho nessa conta. Quando eu fechar o caixa, simplesmente ele vai lançar esses valores lá no meu financeiro. Então o dinheiro continua comigo. Ele não vai mudar, ele não vai variar de forma alguma o resultado. Vamos processar isso aqui. Eu vou fazer o checkout. Está feito o checkout. Então veio para mim aqui tudo isso para o meu caixa. Vamos pegar aqui o caixa da recepção. Eu estou aqui com o meu caixa da recepção. Eu vou fechar o caixa para poder provocar a movimentação no financeiro. Deixa eu conferir aqui se está integrando. Tá? Já está integrando. Bem, então, quando eu fechar esse caixa, no meu financeiro, vamos pegar aqui o meu extrato da minha conta corrente. Minha conta corrente caixa não tem saldo nenhum. Quando eu fechar esse caixa, eu vou passar a ter um saldo nessa conta aqui. Para você entender isso bem, você vai assistir a videoaula de integração do caixa da recepção com o financeiro. Bem, eu vou fechar aqui o caixa. Pronto, caixa fechado. E eu tenho a perspectiva de que ele fez aqui, ó, ele fez o lançamento no meu caixa desse valor. Então, olha só, no dia 3/10 entrou aqui em dinheiro do caixa geral R$ 113. Ou seja, se eu voltar no meu balanço patrimonial, eu iria ver que agora a minha conta corrente caixa houve uma entrada de valores. Mas se eu vier no meu DRE, que é o nosso foco principal, ó, eu estou aqui com 101,70, eu vou processar, ele passou para 112. Vamos ver o que mudou? Olha só, eu tenho aqui, vamos repassar. Eu tenho aqui a minha receita, que aqui está a diária com os 3 refrigerantes. E olha o que acrescentou aqui agora, no fechamento da minha conta, ele adicionou a taxa de serviço. É isso que mudou. Porque a taxa de serviço só é lançada no momento que você fecha uma conta. Eu tive aqui as deduções, continuam as mesmas, que é o estorno e o desconto. A minha receita total de 113, os meus custos, no caso aqui só os custos diretos, e o meu lucro de 112.
Então, ou seja, aqui eu tenho condições de estar acompanhando pelo demonstrativo de resultado todas as movimentações que ocorrem na minha empresa. Mas até então nós estivemos muito concentrados no módulo hotel e trabalhando com o custo do módulo estoque. Eu quero mostrar para você agora, assim, ainda duas questões importantes do DRE para você entender bem a questão das despesas agora. A gente falou um pouquinho de receita, né? Falou aqui de custo, como é que vem o custo. Falta a gente mostrar para você ainda o custo indireto, que vai ser originado de um insumo de uso e consumo lá, que vai estar relacionado a uma, por exemplo, você utiliza no seu frigobar copos descartáveis. Então você não consegue, toda vez que você vende uma latinha, abater o custo do copo descartável. Então você abate de uma única vez como um insumo que ele foi utilizado naquele setor. Depois a gente vai falar sobre isso aí, se for possível nessa videoaula, senão a gente vai falar em outra. Bem, vamos aqui para as despesas, que é mais importante nesse momento. Se eu vier aqui no financeiro e eu vier numa conta corrente aqui do caixa, aquela que lançou o dinheiro, lançou aqui R$ 113 de dinheiro que veio da recepção. Vamos supor que eu tenho um pedido de alguém para poder fazer um determinado pagamento de alguma coisa. Vamos tentar aqui pegar ver uma conta de luz, tá? Eu vou colocar aqui então minha conta de luz, aqui a empresa é a Coelba. Eu resolvi pagar em dinheiro, uma conta pequena, eu paguei pelo caixa, energia elétrica, referente a 10 de 2014. Eu vou colocar um valor pequeno, aqui eu vou colocar R$ 80 de débito. E vou contabilizar aqui, tem a videoaula específica para contabilização de títulos e movimentos. Bem, vou confirmar. E aqui, então, estou fazendo um movimento no dia 4/10, de R$ 80 de débito, contabilizado como energia elétrica. E vou confirmar. Bem, ó, aqui no meu caixa, olha o que aconteceu. O meu saldo era 113, eu paguei essa pequena conta e foi para 33. Bem, vamos ver no demonstrativo de resultado o que vai acontecer. Ó. A minha expectativa é que aqui em despesas operacionais e administrativas ela apareça agora aquela conta de energia. Ó. Vamos processar aqui, ó, despesas operacionais e administrativas. Ó. Ele começou a relacionar as minhas despesas. Ou seja, sempre que eu criar um novo movimento ou um novo título, ele vai relacionar aí. Agora, é importante você entender isso aqui. Quando eu fiz um movimento na minha conta corrente, efetivamente eu já paguei essa conta de energia. Porque eu fiz um movimento a débito. Então, ou seja, eu tinha R$ 113, eu tirei 80 e paguei essa conta. Mas pode acontecer também de ser um título. Vamos aqui criar um novo título. Colocar aqui minha conta de água. Da Embasa, eu vou pagar ela pelo banco. Água. Água referente a 10 de 2014. Eu vou colocar aqui um valor de R$ 150. E vou contabilizar aqui como sendo água e esgoto. Vou confirmar. Bem, e vou confirmar, mas eu vou colocar o vencimento aqui para o dia 20/10. E vou confirmar. Bem, eu passo a ter aqui agora esse título. Tá? Eu tenho aqui esse título de água para mim poder pagar. E tenho também esse título do Meira, que foi oriundo lá da compra. Só que aqui eu quero explicar para você que quando você faz uma compra de estoque e você contabiliza ela lá como estoque, ela não aparece no DRE. Isso a gente tem que entrar aqui, ó, cadastro, plano de contas contábeis. Quando você vem aqui imprimir, dá para você visualizar isso bem. Ó. Você sempre tem aqui um mais ou um menos no grupo de contas.
Todas essas contas aqui vão parar lá no DRE. Mas quando você chega aqui em estoque, ó, você tem um Azinho na frente, que é de ativo. E imobilizado, a mesma coisa. Então, sempre que você fizer uma duplicata, mesmo que seja nova, que você utilizar para contabilizar essas contas aqui, elas não vão entrar no DRE. Por que isso acontece? Porque tudo que você já está lançando no estoque, ele já está agregando como um patrimônio para você, como uma mercadoria que você tem na sua empresa de estoque. O estoque tem um valor. Então esse estoque ele não pode ser considerado como uma despesa. Ele é considerado como um investimento. Tá? O imobilizado é a mesma coisa. Mas voltando aqui na nossa seleção de títulos, ó, esse que eu criei aqui da Embasa, já utiliza uma conta que não é de ativo, é uma conta de despesa. Quando eu voltar no DRE, olha, o interessante é você entender que quando eu voltar aqui no DRE e eu fizer o processamento do DRE, mesmo que eu ainda não tenha pago essa conta, deixa eu fechar aqui para a gente ficar um pouquinho mais simples. Aqui, ó, voltando no DRE, eu vou processar aqui. Olha o que ele fez aqui, ó. Nas despesas operacionais, já tinha os 80 da energia elétrica e entrou agora os 150 da água e esgoto. O que eu queria reforçar para você aqui é a ideia de que sempre que você cria um novo título, um novo movimento, que a gente chama, no caso, sem vínculo, ele vai trazer para o DRE. Aqui embaixo, ó, ele mostra para você algumas exceções. Depois eu não vou entrar a fundo, mas dando F1, você tem todo um conjunto de explicações mais detalhadas sobre algumas questões que fogem dessa regra geral. Mas o que eu quero reforçar com você aqui é a ideia de que essa conta de água e esgoto eu ainda não paguei. Mesmo que eu não tenha pago essa conta, ela já faz parte da minha lista de despesas, que vão estar relacionadas no DRE. Ou seja, o DRE ele tem o intuito de agregar tudo aquilo que você adquiriu de compromissos, tanto a pagar quanto a receber. É a mesma coisa de quando eu fui lá no extrato da conta do cliente e lancei os R$ 100 de diária. Você também não tinha recebido aqueles R$ 100 ainda e ele já fazia parte das suas receitas. Da mesma forma que as despesas, você ainda não pagou essa água, mas ela já faz parte da sua lista de despesas. A gente aqui assim, tem uma certa limitação da questão do tempo da videoaula, do tamanho dela, etc. Então, assim, eu não vou me estender muito, tem ainda um exercício que a gente vai fazer muito interessante, que vai falar mais um pouco sobre DRE, mas eu vou te mostrar então aqui agora só algumas funcionalidades do relatório. Bem, uma delas é aqui, ó, eu posso dar um clique duplo aqui em cima desse valor e ele me listar quais são os movimentos ou os títulos que fizeram parte desse valor. Então, ou seja, eu consigo acompanhar essas informações para que eu possa ter uma visão clara disso. Tem algo também que é importante assim, para a gente poder conseguir assim, mensurar para você uma situação, que são a questão dos lançamentos diretos, que eu vou fazer aqui apenas a nível de demonstração, mas não seria necessariamente esse caso. Eu estava te explicando que aqui no plano de contas contábeis, ele vai trazer para você tudo que você utilizar dessas contas contábeis, com exceção do ativo. Então, entre essas contas, eu tenho aqui, por exemplo, a receita de produtos e serviços. Só que essa receita de produtos e serviços que eu estou te mostrando aqui, até então, ela vem desse local aqui, ó, de faturamento, né? Eu estou aqui deixa eu pegar aqui, gerencial, resumo de lançamento e recebimento. Ó. Aqui é o meu faturamento que eu tive nesse período. Está dando 113,30
que bate com esse valor que eu tenho aqui, ó, que é 109 do faturamento em si, menos os estornos, mais a taxa de serviço. Então, ele vai totalizar aqui, ó, 113,30, certo? Esse processo de busca desses valores lá é o que a gente chama da busca direta. Ou seja, ele foi lá no sistema e buscou esse resultado. Mas pode acontecer isso aqui, de alguém vir no sistema, e eu vou colocar aqui um contas a receber, e vou dizer aqui que eu recebi de determinado agente, ou até, vamos colocar aqui de determinado cliente. Vamos pegar aqui um cliente, e vou colocar aqui que eu recebi da Ana, para o caixa, colocar aqui hospedagem. E é claro que a ideia é que você não vai mais ficar fazendo isso, porque você vai utilizar agora o sistema para trazer para você todas essas informações. Mas aqui eu estou fazendo algo manual. Eu vou contabilizar como receita de produtos e serviços. E vou confirmar. Bem, eu te falei que todos os títulos que você cria vêm parar no DRE. Vamos ver como é que isso vai se processar? Aqui, ó a receita que apareceu, aumentou a receita. Quando eu venho aqui na receita, ó, aqui é isso que eu queria te mostrar. Você pode ter em alguns momentos o que a gente chama de registros diretos. Alguém fez um lançamento direto através de uma duplicata ou de um movimento. Ele não é oriundo do processo natural do sistema, mas ele é feito um pouco que a força dentro desse processo. Podem ocorrer alguns casos, não como esse que eu estou te mostrando, que é um caso que não é assim muito comum, mas alguns casos que você possa ter essa necessidade. Então, ele vai explicar para você que isso não faz parte do contexto geral, mas que é um registro direto. Bem, essa é uma visão geral do DRE no ADMH.